Sabe quando você tem um desejo desmedido pelo poder, pelo dinheiro, por bens materiais? Você não tem condições. Você vive com certas limitações. Porém, o seu desejo faz você endividar-se, né? Esse desejo desmedido de glórias, de ter uma reputação com coisas, com bens, ambição. A cobiça é uma vontade intensa de conseguir algo, né? Agora, existe também um outro comportamento. Nós temos falado esses dias sobre as obras da carne, que são manifestas, né? Elas são caracterizadas através do adultério, da fornicação, que é sexo antes do casamento, impureza, e hoje vamos falar sobre lascívia, que é sexo desmedido, com um, com outro, com vários tipos de sexo, vários tipos de pessoas, de várias, homem e mulher. Existe hoje em dia uma variedade de sexo, onde as pessoas estão inclinadas para isso. Às vezes até mesmo a roupa da pessoa, né? Quando ela vive, ela se inclina para a sensualidade e a roupa fala, a forma de andar, a forma de olhar, a forma de se conduzir. Ou seja, não tem nenhum pudor. Existe sem vergonhice, roupas provocativas para os homens, para chamar a atenção. Ou seja, a mente daquela pessoa está planejando criar um impacto às pessoas que estiverem vendo ela, né? A sua roupa, o seu cabelo, a sua maneira de ser. E assim muitas pessoas têm se comportado, porque a mente dela está voltado para os prazeres do sexo. Sabe, ou você vive na carne ou você vive no espírito. No espírito é quando você tem a mente nas coisas lá do alto, quando você está pensando em agradar a Deus, quando você tem cuidado de viver uma vida reta, de servir a Deus, de agradar a Ele, de disciplinar a si mesmo em prol de agradar a Deus. E você sabe que Deus, para agradar a Deus, é algo bem simples, que é algo que é puro, que é algo que faz bem, tanto para você quanto para outras pessoas. Eu estava ontem lembrando de realmente um fato que aconteceu e que eu presenciei, eu vi, de uma pessoa que era próxima a mim, e ela me contou a sua história dela. Antes de ter casado com seu marido, ela teve relacionamento sexual, intimidade com ele. E aí eles foram, né, disciplinados na época e depois se casaram. O que aconteceu? Ele e ela eram um casal cheio de complicações.
ele muito orgulhoso, ela muito sentimental. Passado alguns anos, essa pessoa, ele veio atraí-la com uma pessoa. E aí depois vem ser descoberto e ele pede perdão e quer mudar. E ela dá a chance. E depois, mais um tempo, ele volta a cometer o mesmo erro. Trai a mulher novamente. Isso é o que nós tomamos conhecimento. A gente não sabe entre linhas o que havia acontecido. Mas, ao ver essa situação, isso me impactou muito, porque quando ela comentou comigo que eles haviam cometido fornicação antes do casamento e eles estavam na igreja, diziam ser de Deus, etc. Olha só, gente, preste atenção. Olha o que acontece. Olha o que faz o sexo, né? Você não tem seu pudor, vamos dizer assim. Vamos dizer, você que vive uma vida à medida do sexo, do que você tem vontade, e é com homem, é com mulher, é com coisas, é com tudo que pode se imaginar. Hoje em dia tem algo que se inventar, vamos dizer assim. E as coisas de Deus é algo simples. É aquilo sempre bem simples e não precisa inventar nada. Mas o mundo começa a inventar muitas formas, né? E o que aconteceu? Esse casal veio a se divorciar. Infelizmente, eles tinham até uma filha que eles adotaram. Olha só, a criança veio a sofrer a separação dos pais. É uma marca muito profunda para uma criança, além de ser adotado, e veio a ter essa situação nessa família. Por quê? Porque quando a pessoa não tem responsabilidade, ela vive em função do sexo, ela não traz segurança para o parceiro em si, um para o outro, porque os dois cometeram erro. Então, ela é muito ciumenta, ele é muito inseguro, ele é complicado, ela sentimental, é todo sensível, enfim. Ou seja, o mal, ele habita na pessoa por uma entrada, uma porta que ela abriu, né? Ele inclinado para novidade, vamos dizer assim, a curiosidade, ao sexo. Uma coisa que mostrava para eles, para ambos, especialmente dele, da parte dele, que não era uma pessoa de Deus, como eles diziam ser. No caso, ele, ela. Porque quando não se tem temor a Deus, então existe uma bagunça. Não tem como firmar uma família quando você que não é ainda de Deus, você não é uma pessoa confiável nem para si mesmo. Se para a pessoa que é nascida de Deus, batizada com o Espírito Santo, ela tem que estar sempre se disciplinando, imagina uma pessoa que nem é de Deus. O que ela é capaz de fazer, não é verdade? Pois é, então aquilo, esse exemplo para mim foi um negativo, foi uma forma de eu entender o pecado. Que o pecado, ele faz com que a pessoa vive escravizada, tanto ele quanto ela. Por quê? Ela querendo salvar o seu casamento, perdoando. Claro, obviamente que ela, inicialmente difícil para perdoar, mas volta, perdoa. Mas a questão não era só o perdão. A questão era a mudança de espírito.
tanto dela quanto dele. Porque quando você casa com alguém, você está aliando aquela pessoa com quem você vai viver toda a sua vida. E se aquela pessoa, ou se ambos, vamos dizer assim, não tem pudor, não tem respeito para com o outro, então, solteiro, dizendo que é de Deus, então, o que prova ao contrário, estando casado? Quer dizer, não tem respeito ao ser humano, não tem respeito nem a Deus. Agora, como é que esse relacionamento vai durar assim? Sabe? O que faz a pessoa ser feliz é justamente a disciplina. Por exemplo, a pessoa que é de Deus, ela é disciplinada. Ela não é inclinada ao sexo. Quando ela é casada, ela pode ter o sexo com seu marido, dentro das normas, dentro do natural, não inventando coisas como esse mundo vive, né? Através dos filmes, fica colocando imagem na cabeça das pessoas do que elas têm que fazer, que elas têm que criar, que elas têm que... Ou seja, uma coisa diabólica que escraviza a pessoa e que não faz a pessoa se realizar. Por mais que ela, entre aspas, realize os seus desejos, as suas vontades, as suas concupiscências, ainda assim falta algo. Existe um buraco na alma dela, porque não é aquilo que ela precisa. A cobiça é exatamente isso. É a pessoa desejar uma coisa que ela não precisa. Inclusive, aquilo que não precisa e aquilo que não é para ter, vai fazer mal para aquela pessoa. Então, quando Deus fez as regras num casamento, entrar em aliança para depois ter o ato, né, a intimidade, existe isso porque existe uma ordem, uma disciplina a ser respeitada. Você ultrapassa isso, você está abrindo portas para você se sentir inseguro com a pessoa com quem você coabitou, né? Se relacionou. Você se sente depois insegura, porque depois muitas pessoas pensam assim, eu fui usada, eu fui isso, mas você não deixou? Você não procurou a pessoa no ambiente inadequado, na balada? Ou seja, as pessoas não se dão conta da desordem que ela mesma acata na vida dela. E é isso que a Bíblia fala. Quando diz, as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, sexo antes do casamento, impureza, lascívia, que é algo, um sexo desmedido, sem fronteiras, não tem o masculino, o feminino, não tem pudor, não tem vergonha, não tem regras. Ou seja, as pessoas que vivem escravizadas por isso estão literalmente sofrendo. Se você, ouvinte, está nessa situação e precisa de ajuda, nós temos a central de atendimento e você pode ser ajudado. Você que quer sair dessa escravidão, você que quer ter um casamento, você que quer ser um pai, uma mãe de verdade, você que tem ferido os seus filhos, a sua família, você tem ferido essa pessoa com quem você se relaciona porque você não é fiel, você não é casado, nem com essa pessoa e nem com outras pessoas que você tem se relacionado. Você, sabe, você vive amargurado com a vida que você tem levado.